Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa força invisível que molda as nossas vidas. Talvez muito mais do que a gente imagina. É a lei do pertencimento. Uma das ordens ocultas dos sistemas familiares, que foi descrita por Bert Hellinger e que tem consequências, olha, bem reais. Já parou para pensar por que certas histórias parecem se repetir numa mesma família? Sabe? Dificuldades, fracassos, até mesmo algumas doenças que vão passando de geração em geração? A resposta para isso pode estar numa dinâmica que a gente não enxerga, uma lei invisível que vamos desvendar juntos agora. Então, vamos lá, para o primeiro ponto. Toda família funciona como um sistema, e esse sistema é regido por leis que a gente não vê. A mais básica, a mais fundamental de todas, é a lei do pertencimento. E ela diz uma coisa bem simples. Todo mundo que faz parte da família tem o direito de pertencer, sem exceção. Nenhuma mesmo. E quem é que garante que essa lei seja cumprida? Bom, Hellinger chamou essa força de alma coletiva. Pensa nela como uma consciência do grupo, sabe? Uma memória familiar que não é consciente, mas que conecta todo mundo, quem está vivo e quem já se foi. E a missão dessa alma coletiva é uma só: garantir que ninguém, absolutamente ninguém, seja esquecido. E a definição de quem pertence, olha, ela é muito maior do que a gente costuma pensar. Não é só pai, mãe e filhos. O sistema inclui os avós, os tios, às vezes até bisavós. Inclui também parceiros anteriores dos pais ou dos avós. E mais, entram na conta aquelas pessoas que foram excluídas, rejeitadas, esquecidas. E até pessoas de fora cujo destino se entrelaçou com o da família, como vítimas ou agressores. Pois é, a nossa tribo é muito maior do que a gente imagina. Essa citação de Hellinger vai direto no alvo. O medo de ser expulso do nosso clã é um dos nossos medos mais primitivos, mais básicos. É por isso que a gente sente culpa. A culpa funciona como um alarme, sabe? Ela apita para avisar que estamos correndo o risco de perder nosso lugar no grupo. E aí força a gente a voltar para o rebanho. Certo. Mas e o que acontece quando essa lei tão fundamental é quebrada? Quando alguém é excluído do sistema, seja por vergonha, por um segredo, por julgamento, o sistema inteiro sente o baque. E o preço a se pagar por isso é alto. E aqui está o pulo do gato. A alma coletiva não aceita um espaço vazio. Para ela, não existe bom ou mal. Se uma pessoa é excluída, o sistema vai dar um jeito de preencher aquele lugar para restaurar o equilíbrio. E essa compensação, nossa, ela pode ser bem dramática. E como é que essa compensação aparece na vida real? Muitas vezes, um descendente de uma geração futura acaba assumindo sem saber o destino daquela pessoa que foi excluída. E essa pessoa pode acabar repetindo os mesmos fracassos, sentindo a mesma tristeza ou até desenvolvendo a mesma doença. Tudo por uma lealdade invisível àquele ancestral que foi esquecido. Vamos pegar um exemplo prático para ficar mais claro. Imagina uma mãe que adota uma criança, mas lá no fundo ela rejeita ou não dá um lugar de honra para os pais biológicos. Ao fazer isso, ela está excluindo eles do sistema daquela criança. O que acontece? Por uma lealdade invisível às suas origens, a criança pode simplesmente não conseguir se sentir livre para aceitar o amor da nova família. E aí ela começa a repetir, sem perceber, o destino difícil dos pais que foram excluídos. Ok, então, se a exclusão causa toda essa desordem, a solução, claro, só pode ser a inclusão. Mas o que isso significa na prática? Como se faz isso? O movimento de cura não tem nada a ver com perdoar ou esquecer. É sobre reconhecer a realidade, exatamente como ela foi. É dar um lugar de respeito no coração para cada pessoa que pertence, sem julgar o destino dela ou o que ela fez. A diferença é gritante. A exclusão nos prende em ciclos de repetição, em emaranhamentos, em segredos. Já a inclusão, por outro lado, abre a porta para a resolução, para a cura e para a paz. A transformação acontece quando aquilo que estava escondido vem para a luz e quem foi excluído finalmente é visto e reintegrado no sistema. E é muito importante entender uma coisa: incluir não significa necessariamente ter que conviver com pessoas difíceis. É um movimento interno. É sobre dar um lugar no coração, concordando que aquela pessoa pertence, mesmo que a gente não aprove o que ela fez. É um ato de humildade de aceitar que cada um tem seu lugar e seu destino. E quando essa ordem do pertencimento é finalmente restaurada pela inclusão, o que surge é uma sensação profunda de paz, uma harmonia com o próprio destino. Na prática, então, incluir significa largar a necessidade de julgar. É reconhecer que tanto as vítimas quanto os agressores estão conectados aos seus próprios destinos. É um movimento de concordar com a vida exatamente como ela se apresenta e honrar todos que vieram antes de nós.
essa ideia é muito poderosa. Grande parte do nosso sofrimento vem da nossa briga com a realidade, com aquilo que já aconteceu e não pode ser mudado. A paz e a força aparecem justamente quando a gente para de lutar e simplesmente concorda com a vida do jeito que ela foi e do jeito que ela é. E no fim das contas, a grande lição sobre o pertencimento é essa. A paz não vem de tentar mudar ou julgar o que passou. Ela vem desse ato, que é simples e ao mesmo tempo profundo, de dar um lugar a tudo e a todos. É nesse reconhecimento que o sistema encontra equilíbrio e que cada um de nós encontra o seu lugar de força. Fica aí a reflexão. Quem, na história da sua família, talvez esteja só esperando para ser visto e ter o seu lugar reconhecido?